Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, 3 de novembro, começando uma semana. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me acompanha nos diversos horários. Eu tenho uma novidade para vocês. Tá saindo aí uma nova literatura, né, que eu estou desenvolvendo. O nome dela é Sonho Juvenil. É uma história de um adolescente que começa a escrever em um diário, conta sua vida naquele diário, vai contando tudo o que acontece e vai contando também, ele vai contar também, melhor dizendo, o que acontece no cenário político da sua época, porque é dos anos 90, no caso, começa a história em 1992, naquela época do impeachment do Collor, naquela época em que o Campeonato Brasileiro começou no início do ano, né? Tivemos muitas transformações e também tivemos o plebiscito 93, né? Vai também falar um pouco sobre isso. O livro ele não vai falar só sobre juventude, sobre adolescência, vai falar sobre romance também, lógico. Mas o que eu vou destacar nesse novo romance que eu vou fazer, que no caso no caso é um livro de diário, né? É um relato, ele vai relatar direitinho o que está acontecendo e vai falar sobre suas primeiras experiências no namoro, né? Vai falar sobre sua história como cristão, como começou na igreja, né? Na escola, né? Vai falar sobre as suas dificuldades. E é uma história que eu quero que os adolescentes se identifiquem, embora aconteça nos anos 90. E vai mostrar a transição entre o mundo analógico e o digital. Esse jovem aí, no caso Jeff, que é o protagonista, ele teve esse privilégio, né, digamos assim, de participar dos dois mundos, do analógico e digital. E na época ainda se escrevia cartas, na época ainda se mandava mensagens, né, para uma pessoa pela rádio, né, oferecia uma música, essa questão toda. Então já estava no final dos anos 90, chegando já nos anos 2000. E aí o interessante dessa história é que muitas pessoas, que no caso tem a minha idade, né, ou mais velho um pouco, vão poder relembrar várias coisas. Vai ser nostálgico. O ideal é isso, vai ser nostálgico. E muitos adolescentes de hoje vão ficar se comparando como era a época, porque muitos, né, da geração Z, por exemplo, né, já nasceram numa era digital, né, como minha filha que tem 15 anos, já nasceu numa época já que tinha celulares, que já tinha internet. E era uma época pré-internet, né, como se fosse pré-histórica da internet. E aí ele vai se desenrolando, né? Ele vai crescendo e se encerra quando ele tem 19 anos. 19, ainda vou ver direitinho se eu não vou mais para frente, até os 20 e poucos anos, né? Chegando nos anos 2000, na época que já antecedia mesmo as redes sociais, que as redes sociais só vieram mesmo a ficar, vieram mesmo a vapor depois de 2010. Então é muito bom, porque eu gosto muito de história. É um livro que eu estou gostando muito de escrever, né? Já estou na página 15 mais ou menos, né? Já escrevi 15 páginas, estou gostando muito de escrever e é bom porque, na realidade, é a minha história na terceira pessoa, né? Eu vou me entregar logo aqui, mas é bom que aí muitas pessoas vão se identificar, né? Para saber como era o sentimento naquela época, como é hoje, né? Como era, não é caso não tinha, a tecnologia não era tão avançada, hoje já é, como era o cenário político da época, como eram, né, os campeonatos de futebol na época, o esporte, como era a religião na época. Então a gente vai poder fazer esse comparativo. O bom da história é isso, vai saber o que mudou, o que a gente pode trazer de bom, né? O que a gente não pode mais fazer, essas coisas todas. Queria só dizer a vocês que meus vídeos vão ser sempre curtos. Eu estou falando já um pouco aqui a sinopse e depois eu vou ler a sinopse direitinho, estou só
adiantando um pouco para vocês. Os meus vídeos vão ser sempre curtos. Ontem demorou um pouco, né? Porque era dia de finados, a gente viu o texto era um pouco longo. Então eu quero sempre ter esses momentos aqui com vocês de pouco tempo, porque a gente sabe que o dia é muito corrido. Tá? Então a gente vai sempre amenizar com pouco tempo, mas trazendo sempre uma boa mensagem para vocês sobre um novo livro, um novo filme que eu assisti, né? E um texto, uma música também, né? Às vezes com violão, sem violão. O importante é a gente estar sempre junto aqui interagindo, e eu estou gostando muito de voltar, né? A me reconectar com vocês através de vídeos, né? E vocês já estão acompanhando meu trabalho através de outros vídeos aqui. Então, tenha um bom dia para vocês, uma boa semana. Estou viajando agora, estou indo para Recife, Pernambuco. Vou participar de um seminário, né, do grupo de apoio que eu participo, e vai dar tudo certo. É um dos sonhos que eu estou realizando, tá bom? E o livro vai falar um pouco sobre isso também. Beijo, tchau!